Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é As ruas também têm energia. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de te convidar para fazer parte de um grupo de WhatsApp que eu criei. Não é um grupo para troca de mensagens, é um grupo para quem deseja receber conteúdos sobre espiritualidade. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo, basta clicar para fazer parte do grupo. E o segundo recadinho é: alguns de vocês sabem, outros não, mas eu sou psicólogo e estou fazendo atendimento pela internet. Se você tem interesse em trabalhar suas emoções, trabalhar o autoconhecimento, talvez a terapia seja interessante para você. Se for o seu caso, aqui na descrição do vídeo tem o link das minhas redes sociais, basta mandar uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que raramente eu vejo as pessoas abordarem, mas eu penso que seja um assunto muito interessante para as nossas reflexões. A essa altura, você provavelmente sabe que as pessoas geram energia. Nós todos temos em torno de nós uma aura ou uma psicosfera. Existem diferentes nomes para se referir a esse campo energético que todos os seres vivos têm e que é, por assim dizer, a somatória das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É como se fosse o retrato espiritual da nossa vida. Todos nós temos essa aura. E quando nós falamos em energia, é importante pontuar que ela não se limita apenas e tão somente ao ser encarnado. Essa energia se exterioriza, ela fica impregnada em nossas coisas. Então, as nossas roupas têm parte dessa energia, os nossos objetos retêm parte dessa energia e mesmo a nossa casa também tem parte dessa energia. Aliás, quando nós falamos em casa, nós frequentemente falamos em ambientes que estão carregados e ambientes leves. O que significa isso? Existem casas cuja energia preponderante é uma energia ruim, é uma energia hostil. Isso dá aquela sensação de opressão, de algo ruim, de algo errado. Por outro lado, existem casas em que você entra e você sente leveza, bem-estar, tranquilidade. Então a gente diz que o ambiente é leve, é um ambiente saudável espiritualmente. A energia de uma casa não tem nada a ver com a sua condição social. Você pode entrar numa mansão e não se sentir bem, e pode entrar numa tapera e se sentir muito bem. Não tem a ver com a condição social, tem a ver com a energia que prevalece naquele ambiente e que é oriunda da somatória da energia das pessoas que convivem naquele espaço. Então, enquanto indivíduos, cada um de nós tem uma energia própria. Mas quando você vê, por exemplo, uma família morando em tal casa, aquela casa terá o aspecto energético, digamos assim, a somatória da energia preponderante em todos os membros daquela residência. E é isso que faz com que haja ambientes mais favoráveis ou menos favoráveis do ponto de vista espiritual. Porém, como essa energia ela se irradia, então uma família residindo numa casa é um foco irradiador que conseguirá exteriorizar com maior ou menor alcance essas vibrações para o seu entorno. Com isso, eu quero dizer que as vibrações de uma casa não estão restritas ao espaço do terreno físico. Vocês acham que as energias respeitam muros? Não, não respeitam. Às vezes, se você mora, por exemplo, ao lado de uma família perturbada, isso vai trazer consequências para a sua vida, porque as energias geradas nessa casa, sem dúvida alguma, te afetarão.
em maior ou menor intensidade, porque a energia não respeita muro. Ela vai passar e assim sucessivamente. É dessa forma que nós chegamos então ao cerne dessa reflexão, que a existência de ruas, bairros inteiros, às vezes vizinhanças, em que você sente um clima hostil. Talvez você já tenha percebido isso. Se você, como eu, gosta de fazer caminhada pela cidade, você já deve ter notado, embora talvez não tenha percebido com essa clareza que eu vou mencionar aqui agora. Vou dar como um exemplo que acontece comigo. Existem ruas aqui no bairro que eu adoro caminhar. Eu me sinto bem, me sinto seguro, me sinto tranquilo. E repito, isso não tem a ver com a condição social. Mas existem ruas em que me dá um sentimento de opressão, me dá uma angústia, uma coisa ruim, uma sensação de que tem alguém me olhando, que tem alguém me seguindo. Você já percebeu algo assim? E isso a gente observa às vezes de uma rua para outra. Por exemplo, a rua debaixo da minha casa é uma rua que eu não gosto de caminhar de jeito nenhum. E não tem nada de errado com essa rua. Ela é mais ou menos parecida com a rua da minha casa. Mas sempre que eu caminho pela rua de baixo, eu sinto essa opressão, uma coisa ruim. Já na rua da minha casa, tranquilidade. Em outras ruas do bairro também. Ela é a única que me dá essa sensação esquisita. E eu não acredito que seja por acaso, não. Eu acho que existe uma razão para isso. A energia daquela rua realmente não é boa, mas não tem a ver com a rua, não tem a ver com o asfalto, tem a ver com as pessoas que moram ali. E, neste sentido, as ruas têm as suas características. E é por isso que eu falei que não tem a ver com a condição social. Às vezes você vai num bairro de classe média alta. Numa rua você se sente bem, quem é mais sensitivo percebe. Na rua do lado você já não sente aquilo, já dá uma opressão, uma coisa ruim. Por quê? A energia de uma casa influencia a outra, que influencia a outra, que influencia a outra, e assim vai. Então, muitas vezes você tem uma rua, ou pelo menos um quarteirão, ou um pedaço da rua, que ali os vizinhos são todos problemáticos, todo dia tem gritaria, todo dia tem discussão, tem brigas. E isso não acontece só numa casa, mas é uma coisa generalizada naquele pedaço da rua. E muitas vezes a razão disso está numa energia. Por isso, nós que estamos no universo da espiritualidade, não devemos escolher uma casa, seja para alugar, seja para comprar, simplesmente com base na segurança, localização, beleza da casa. A gente tem que levar em consideração o aspecto energético, inclusive da vizinhança. Saber se aquela realmente é uma rua legal para a gente morar. Quantas e quantas pessoas eu já conversei que me disseram assim: nossa, minha vida virou de pernas para o ar. A partir do momento em que eu me mudei para aquela rua, que eu tive aquele vizinho e não sei o quê. E aqui a gente está falando de algo que supera as relações interpessoais. Não estou falando de você se dar bem ou não se dar bem com a vizinhança. Estou falando de uma energia que é característica daquele local por influência das pessoas que ali residem. É claro que para uma pessoa materialista isso vai soar como um papo de maluco, mas quem está no universo da espiritualidade tem recursos. Essa é uma tecla que eu sempre bato. Por estarmos no universo da espiritualidade, a gente não vivencia nada diferente das outras pessoas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Ninguém tem privilégio, só que a gente tem ferramentas. E essas ferramentas nos ajudam a discernir. E através desse discernimento é que a gente começa a ficar atento ao nosso redor e faz as nossas escolhas de maneira mais consciente. Para encerrar, eu vou só dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei há pouco tempo atrás e que para mim deixou muito claro esse aspecto energético, como isso é complicado. Minha esposa foi fazer entrevista numa empresa, eu deixei ela na porta da empresa, estacionei o carro e fiquei esperando para que a gente pudesse ir embora, já que era mais ou menos longe aqui da nossa casa. Então eu estava no carro, começou a ficar quente, eu desci do carro, fechei a porta. Assim que eu saí do carro, eu já senti aquela opressão no ar, aquela sensação ruim.
uma coisa esquisita. E ali eu fechei o carro, fiquei um tempo ali sondando aquela energia, aquela sensação, tentando entender. E aí eu fiz uma coisa que eu costumo fazer bastante, eu comecei a perambular, comecei a andar. E andei o quarteirão inteiro. E para mim ficou nítido que a partir daquela empresa a energia da rua inteira era ruim. Tanto que era uma rua em que os cachorros latiam o tempo todo. No período em que eu fiquei ali, eu escutei vizinho brigando. Eu vi gente brigando na porta da empresa, discutindo, assim, sabe? Falando alto, se exaltando. Então, assim, eu fiquei esperando a minha esposa 1 hora, mas parecia que eu estava ali há 10 horas. Tamanha angústia, tamanha sensação ruim. E quando ela veio, ela pegou e falou assim para mim: Olha, ele disse que a vaga de emprego é minha. E eu falei para ela: Mas você não vai aceitar, porque essa empresa é uma empresa desequilibrada. A energia dela é tão ruim que ela contamina essa rua inteira. Se você entrar nessa empresa, daqui a algumas semanas, quem não está bem é você. Daqui a pouco é você que está chegando em casa chorando, desanimada, desiludida. Então não aceita essa vaga de emprego. E ela não aceitou. Então, é aquilo que eu digo. Nós que estamos no universo da espiritualidade não somos poupados, mas nós temos ferramentas e essas ferramentas precisam ser usadas a fim de encontrarmos sempre o melhor para nós, ok? Vou parando por aqui. Um abraço, até a próxima.